Olá pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E para não perder nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão lá no YouTube, vão se inscrever no canal, vão acionar o sininho e vão acompanhar episódios semanais. E para vocês interagirem e acompanhar os nossos cortes, vocês podem seguir nossas redes sociais. É só procurar por @papo de laticínios, @sara.machados. E aos nossos patrocinadores, o nosso muito obrigada, a Evomilk e o Evopac. Para conhecer mais sobre o Evomilk, vocês podem acessar @evomilk_br, e para conhecer mais sobre o Evopac é só acessar @evopac_oficial. Nós estamos recebendo hoje André Araújo e Felipe Gomes para falar sobre um assunto que é novidade para mim, na verdade, né? Não é novidade no setor, mas é sobre a Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005. E eu só fiquei sabendo disso semana passada, gente. Se eu tô atrasada, imagina a quantidade de gente que tá igual a mim. Menino, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disposição. Ficaram sem almoço, chegaram mais cedo, acordaram mais cedo, pra gente bater esse papo aqui durante esse evento maravilhoso que é o Minas Lácteo. Para começar, André, vamos contar um pouquinho quem é André Gomes, André Araújo? Tá, perfeito. Meu nome é André Araújo, eu sou Head de Inovação no GT Group, tá? Sou engenheiro mecânico de formação, tá? Gostaria de agradecer, primeiramente, em nome da GT, aí, o convite para participar do Papo de Laticínios. Bom, sou mineiro do sul de Minas, né? Conheço bem aí a região, tenho famílias aí que são aqui do interior de Minas, de Cruzília, de São Vicente, então tenho produtores rurais na família, meu tio trabalha em laticínio, então hoje eu estou me sentindo em casa aqui e agradeço o convite aqui para estar conversando com você. Eu que agradeço, André. E o Felipe? Felipe Gomes. Prazer, Sara. Meu nome é Felipe Gomes, eu sou executivo de novos negócios aqui na GT Group, especializado em fomentos de inovação. Então, a Lei do Bem e outros tipos de incentivos fiscais que são agregados valores ali à redução de impacto tributário, essa é a minha área de atuação aqui na GT. E para vocês que estão aí, né, no mundo já conectado com laticínios, o que as empresas estão fazendo de inovação? O que tem de inovador no nosso setor? Bom, perfeito. Eu acho que não só no setor de laticínios, como em outros segmentos também, as empresas buscam cada vez mais desenvolver projetos para redução de custos, redução de desperdícios, redução de retrabalho, aumento da qualidade dos produtos, aumento da competitividade, digitalização, e acho que a inovação hoje ela vem justamente como um combustível para que as empresas atinjam esses objetivos a um custo mais baixo, que é justamente onde entram os incentivos fiscais, né? Que é o que a gente vai falar principalmente. O principal incentivo fiscal hoje voltado para a inovação é a Lei do Bem. Ô Felipe, e o que essas inovações, né? Como que essas inovações elas impulsionam a competitividade? Do seu ponto de vista, que está aí todo dia conectado com pessoas, né? No campo, falando Sim. com as empresas. Então, Sara, é bem legal a gente deixar claro que existem 4 tipos de inovação. Sim, verdade. A inovação disruptiva, que é aquela que nunca foi feita, então é um ineditismo, uma novidade. A gente brinca, né, André, que é lançar o foguete para a Lua. Temos a inovação por pioneirismo, que é quando existe essa tecnologia fora do Brasil e alguém nacionaliza essa tecnologia. A competitiva, que é quando o seu laticínio ele não faz determinado produto ou processo, e aí ele passa a fazer, e com isso ele passa a ter direito também ao incentivo fiscal, e tem inovação. E a inovação por desempenho, que é quando o laticínio ele procura melhorar os seus processos diários para impulsionar a inovação. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente vê grandes oportunidades e possibilidades dentro dos laticínios na hora de fazer novos processos, de automatizar novos processos internos dentro do laticínio, que hoje, principalmente com as máquinas, né, que estão vindo, agregando valor, a gente está aqui na feira, vivendo esse momento lindo aqui, e a gente consegue ver, né, André, muita novidade de automação que pode impulsionar cada vez mais. E essas novidades, a Lei do Bem vem para dar um valor monetário, no final das contas, muito interessante, muito impactante. Ô
André, você tem algum exemplo para dar para gente, né? Consigo. Alguém que é um caso diferente que a gente pode contar aqui? Sim, perfeito. Então, assim, para o setor especificamente do laticínio, a gente vê muito projeto inovador no sentido de aumento, enriquecimento de produtos lácteos com vitaminas e minerais. A gente tem cada vez mais produtos voltados para redução do teor de açúcar, redução do teor de gordura. A gente tem produtos voltados para consumidores aí com restrição alimentar, como os produtos sem lactose. A gente tem desenvolvimento de automações em processos, né, dentro do laticínio, desenvolvimento de máquinas e equipamentos voltados para a área de laticínios. Enfim, o universo aí que a gente pode explorar de inovação dentro do setor de laticínios, ele é infinito. Então, a gente consegue incentivar basicamente qualquer melhoria de produto, qualquer melhoria de processo que venha a ser desenvolvido. Então, mas a gente fala de inovação é uma coisa, né? E quando a gente fala de inovação dentro da lei do bem, é outra coisa, né? Porque, por exemplo, se um laticínios, ele compra o sistema Evomilk ou Evopac, né? Ele está levando uma inovação para lá. Às vezes ele está passando por uma transformação digital, né? Está digitalizando ali todos os seus processos, né? Levando o aplicativo lá para colaborador, para produtor de leite. Mas isso não necessariamente é uma inovação dentro do que está descrito, né? Dentro da lei do bem, certo? A lei, dentro do que a gente vai, né, discutir mais aqui no podcast, é uma inovação dentro de um produto que é um produto novo que ele está desenvolvendo do mix dele, ou uma inovação dentro de um produto, por exemplo, ele está com iogurte, ele vai inserir uma novidade naquele iogurte, ou, por exemplo, na pandemia deve ter acontecido bastante essas coisas, né? Novo sabor. Né? Novo sabor, vitamina C, vitamina não sei o que lá, ômega 3, pareceu um tanto de iogurte, mas um monte de coisa. Então isso sim entra dentro do contexto de lei do bem. Sim, não só essas inovações que você mencionou de produto, mas também de processo. Eu acho que você mencionou aqui do Evomilk, da questão da digitalização. Porque, por exemplo, antes da pandemia, os programas de autocontrole, que são os monitoramentos diários lá que tem para cumprir para garantir segurança de alimentos, eles não podiam ser digitais. E aí, a partir disso, né, saiu uma lei e agora eles podem ser digitais. Antigamente era obrigatório, antigamente não, né, tem pouco tempo isso, né? Era obrigatoriamente ser feito no papel. Então eles têm que imprimir uma planilha de Excel ou de Word e ficar lá preenchendo conforme e não conforme e tal. E aí, em 2022, né, em 29 de dezembro de 2022, saiu a lei do autocontrole, que é 14.515. E aí ela fala, né, que os programas de autocontrole podem ser digitais. Então, assim, pra gente é uma inovação muito grande dentro do setor, né? Assim, de digitalizar todos esses processos. Porque é muito mais difícil o cara não faz mais gestão de papel. Ele vai fazer gestão realmente do negócio dele. Mas eu não sei se isso, por exemplo, entra dentro desse contexto. Entra sim. É considerado como um projeto de inovação justamente por ser um processo e que está indo junto da tendência ali da indústria 4.0, da gente digitalizar o setor, trazer a transformação digital para dentro da área de processo, né? Que é justamente a gente utilizar essas tecnologias para gerar produtos de qualidade, preocupar com uma automação, né? Trazer todo esse universo da indústria 4.0, e acho que o Evomilk é justamente isso, né? Você trazer um software de controle da produção, da produtividade, né? Que antes era papel. Então, se saiu do papel e teve uma automação, né? Teve uma melhoria ali no processo, através de um esforço que a empresa colocou ali, a gente pode enquadrar como um projeto de inovação para a lei do bem. E antes da gente ir para a lei do bem, depois a gente pode falar mais de inovação, mas eu queria, assim, que o Felipe, né, e o André também comentassem. A gente gravou um podcast um dia, eu tenho um podcast lá só sobre inovação, né? O tema é inovação, com o Reinaldo Helena, e é espetacular esse episódio. E aí, só que assim, a gente discutiu isso no dia, tipo assim, as pessoas que ainda não estão convencidas, né? Por que tem gente que ainda é tão resistente a qualquer novidade? Não é só questão de inovação, mas a novidade. E dentro do nosso setor, vocês que estão ligados a outros universos também, dentro do nosso setor, você acha que às vezes nós somos mais resistentes à inovação? E o que a gente precisa de fazer e de mostrar para convencer, né, os empresários do setor que vale a pena, né, conhecer, vale a pena descobrir, conversar, procurar o André e o Felipe para saber o que tem de novidade, né, outras empresas que estão por aí? Sim.
Sara, no meu ponto de vista, a inovação ela envolve um risco. A gente brinca lá na GT que a única certeza que a gente tem na inovação é que ela vai dar errado. Quando ela dá certo é que a gente tem um insight do Eureka e fala assim, olha, isso aqui de fato é inovador porque me surpreendeu. Então, o risco que o laticínio, o empresário, ele corre em investir em inovação, eu acredito que seja o maior ofensor para que ele mantenha uma resistência com a novidade. Mas é aí onde entra a lei do bem. Então, aí como eu sou de novos negócios, me perdoe, mas é onde entra a lei do bem. Por quê? A lei do bem ela vem mitigar esse risco. Eu venho reduzir, porque o investimento é um dinheiro que ele põe em algo que ele não sabe se vai dar certo. E eu vejo que tem uma cultura familiar também, e aí o meu avô fazia assim, que ensinou foi o bisavô e dá certo. Então, você trazer essas transformações, além do risco principal de mudar aquilo que talvez tenha um caráter até afetivo para ele, isso também pesa, mas você ter esse risco financeiro na operação também causa um certo impacto. E aí é onde a lei do bem ela entra para poder equacionar, fazer aí uma equação mais rentável para o próprio empresário. Sim. Mas assim, às vezes, por exemplo, a gente tem um queijo, né? Um laticínios que faz um queijo, que é um produto mais tradicional dentro do mix dele ali. E aí ele realmente não quer mexer em nada ali do produto, né? Mas, por exemplo, ele pode inovar numa embalagem, né? Ele pode inovar numa apresentação do produto, né? No Instagram dele, não sei. Ele pode fazer um lançamento desse produto, um relançamento desse produto, só com uma embalagem diferente, né? Às vezes ele nem precisa sair de um tipo de embalagem e ir para outro tipo de embalagem, mas às vezes o jeito que ele apresentou ali o queijo dele já pode chamar mais a atenção do consumidor ali, né? Na gôndola, né? Sim, perfeito. Que a gente vai considerar justamente para a elegibilidade ali daquela inovação, para a lei do bem e outros fomentos, é principalmente o que o Felipe falou, que é a questão do risco. Se houve um desafio para aquele desenvolvimento, para sair do ponto A, chegar até o ponto B, e houve um desafio que a gente consegue dimensionar ali, tecnicamente, a gente consegue enquadrar como uma inovação elegível a qualquer incentivo fiscal que a gente tenha. Tá? Então, eu trago como exemplo, aí você mencionou da embalagem, hoje a gente está vendo muitas embalagens aí a vácuo, né? É uma tendência hoje. Então, desenvolvimento de novas embalagens, trazer essas embalagens a vácuo para aumentar a vida útil do produto, a gente consegue incentivar também, não necessariamente mexendo no produto, mas mexendo justamente no processo e no que vai ali junto com o produto. Legal. E aí, sobre a lei do bem? O que é a lei do bem? Né? Quando eu fui pesquisar, né, quando o Daniel veio me sugerir o assunto, falou de vocês, que eu fui pesquisar sobre a lei, que eu descobri que era de 2005, eu me senti um caco. Eu falei, gente, como assim? Eu sou do Papo de Laticínios, não sei o que é isso até hoje, né? Eu imagino que muitos, né, ainda não conheçam, mas o que é a lei do bem? Ela, de fato, não é tão popularizada assim. Nós estamos trabalhando para popularizar ainda mais, né? Mas a lei do bem nada mais é do que a lei de incentivos fiscais para empresas que desenvolvem inovação em território nacional. Né? Como que funciona a lei do bem? Falando de forma simples e resumida, né? Ela vai dar um cashback fiscal para a empresa. Então, se a empresa desenvolve inovação no Brasil, né, o investimento que ela gastou ali para desenvolver essa inovação, a lei do bem vai permitir que ela tenha um cashback de 20% a 27% do total que ela investiu em inovação. Então, a gente chama de cashback fiscal porque é justamente um retorno que a empresa vai poder utilizar ali junto à Receita Federal, né, para pagamento de tributos federais. Então, ela pode ou optar por fazer um pedido de restituição desse valor, desse cashback, né, ter o dinheiro em conta, ou utilizar para compensação de qualquer tributo federal que ela tenha para pagar. E aí ela não precisa desembolsar caixa para pagamento do tributo, é um crédito fiscal que ela vai ter ali junto à Receita. Sim, mas por exemplo, a gente está aqui, né, durante o evento, aí uma indústria de laticínios vem aqui na feira e fecha um negócio, né, ou com a Evomilk aqui, contrata o PAC digital, ou vai ali, né, nos insumos e resolve que o queijo dele ou a bebida láctea ou o iogurte dele vai ter um aditivo, né? Não sei, não sei os termos corretos, né? Certo. Aí, então, assim, aí quando ele toma essa decisão, ele já pode procurar, assim, ele já pode pedir a ajuda da equipe dele para poder
se apropriar desses créditos dentro da Lei do Bem. Sim, é isso? Perfeito. Assim, a Lei do Bem, ela vai contemplar aí as fases de desenvolvimento que vão desde a geração de ideias até a escala produtiva, quando você não tem mais incertezas. Então, a fase de P&D que a gente considera, a janela de P&D de desenvolvimento, é desde a fase de ideias, onde o time ali de P&D, o time de desenvolvimento senta para tentar entender o que eles podem melhorar, e entra o que você falou, vamos colocar um aditivo, vamos colocar um ingrediente novo, vamos fazer uma mistura aqui de um outro componente, uma vitamina, um mineral. Então, desde essa fase de ideias até a fase que entra para a produção, que depois você não tem mais nenhuma incerteza, mais nenhum desenvolvimento, que é só a escala produtiva ali, produzindo em série, a gente consegue incentivar. Então, se já tem um projeto que já está no início, né, por mais que ele esteja no início do desenvolvimento, nessa fase de ideação, de conceitos, geração de conceitos de produto, que ainda é uma fase muito abstrata, que está no papel, a gente já consegue incentivar. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão, eu sou dono de um laticínios, certo, né, e aí eu resolvi que eu vou lançar um produto novo, né? Eu já resolvi lá com a minha equipe, já discuti com o meu pessoal do desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento e tal. E assim, mas antes de eu realmente fazer isso, eu posso procurar uma assessoria, que é o GT, né? Para poder falar assim, olha, eu vou lançar um produto. Mas para isso, eu preciso de ter conhecimento sobre a Lei do Bem, né? Mas eu falo assim, aí... Então, é isso, né? Eu tomei a decisão, vou lançar um produto novo, eu vou... né, fazer alguma coisa no meu produto, vou relançar meu produto numa embalagem nova, mas o que eu preciso antes disso? Saber sobre a Lei do Bem, da equipe que trabalha comigo, né, do meu fiscal tributário lá, já conhecer sobre essa lei para poder tomar as decisões. Deixa eu só me intrometer nesse pensamento, que é bem importante a gente entender que a solução pronta, que nem quando você está falando aqui, a gente está aqui na feira, eu visitei uma determinada empresa e comprei determinado maquinário. Sim. Esse maquinário que eu estou trazendo, ele é uma solução pronta. Eu não tive risco envolvido, eu já sei que ele funciona. Então, esse custo, essa despesa que você teve para adquirir esse maquinário, ele não vai ser incentivado pela lei. Porque você está trazendo uma solução sem risco para você. Sim, aí ele está só comprando um equipamento. Isso. Agora, qual o impacto que esse equipamento vai ter nos seus processos? Quais são as mudanças que ele vai trazer para os seus processos? E aí, o quanto o seu time, até chegar à conclusão que essa máquina ela está certa para esse momento de vocês, daí até todo o processo estar estabelecido, a gente tem Lei do Bem. Nos salários e encargos da equipe, no custo de bateladas que vocês vão fazer ali para poder testar essa máquina, e pode dar certo como pode dar errado. Né? Então, tanto que deu certo, que teve êxito, que foi positivo, quanto aquilo que foi negativo, a gente consegue incentivar na Lei do Bem, até o momento que foi como o André falou, isso já vira escala de produto. Aí, a partir dali, eu já não tenho mais o processo inovativo. E bem legal a gente mensurar também que, quando a gente fala a minha área de P&D, muitas empresas não têm uma área de P&D. Então, é a sua área de qualidade, é a sua área de projetos, é a sua área que senta e pensa o que vai fazer. Mesmo, às vezes o dono do laticínio é ele mesmo, às vezes ele tem... Né, tendo a ideia, tendo o insight, conversou com o rapaz da produção lá que troca com ele o tempo inteiro, o técnico que está ali, e fala, poxa, mas eu acho que isso não dá certo por conta disso. Nesse momento, esse custo aqui que a gente está tendo de timing da equipe envolvida, a gente tem incentivo na Lei do Bem. Mas a solução já realizada, efetivamente, ela não entra no incentivo. Ô Felipe, mas como que mede isso? Na prática, assim, vamos né, o laticínios veio aqui, a Sara comprou um laticínios agora, o dono de laticínios veio aqui na feira, comprou aqui, vamos fazer o do equipamento, você já começou. Sim. Comprou um equipamento. O equipamento em si não entra dentro dos benefícios, mas o custo dele não. O custo dele não, né? Mas o que ele vai causar lá dentro da minha produção... O impacto ao redor... Pode ser que sim. Mas como que eu... quem que qualifica esse processo para entrar dentro da Lei do Bem? Né? Como que eu meço esse período que eu posso entrar, que eu posso me beneficiar dos incentivos da Lei do Bem? Legal. Então vamos lá. O período da Lei do Bem, ele vai por ano calendário. Então em 2024, de 1º de janeiro de 2024 até 31/12 de 2024, todos os custos que eu tiver envolvido, todas as minhas despesas que eu tiver envolvidas,
nesse período, eu tenho condições de incentivar na lei do bem. Então, assim, só para eu entender direitinho, né, eu sou a burra da mesa, né? Não. Mas eu tô falando assim, para poder entender direitinho. Então, assim, é como se no início do 1º de janeiro ele tivesse que fazer um planejamento e já se estruturar ali. Falar, olha, esse ano eu tô tentando, vou trabalhar, o meu planejamento para 2025 vai ser esse. Né? É igual quando ele resolve em janeiro mudar o sistema tributário dele. Né? Sim, é mais entendi. ou menos esse. Não necessariamente, porque às vezes você tropeça na inovação. Então, como é que você vai poder garantir que no dia 1º de janeiro você vai começar? Ou porque você, por exemplo, estamos falando do iogurte. Eu faço iogurte de morango e quero passar a fazer um iogurte de pêssego. Certo. É sabor, é fruta, mas pode ser que a concentração do pêssego tenha que ser um pouco maior do que a concentração do morango que eu utilizo para colocar ali no meu iogurte. A ideia, o conceito é o mesmo de iogurte, com sabor de fruta. Mas até eu chegar no teor que eu preciso, aqui eu tenho inovação, aqui eu tenho teste, aqui eu tenho erro, tenho acerto, tenho melhorias. E aí você fala assim, poxa, Felipe, mas já é um produto que eu já tenho, só estou mudando o sabor. Então você não, de certa forma, a gente poderia falar assim, você não está inovando. Está, mas você pode pensar, não estou inovando. Então tem muita... Aí o André, que é nosso head de inovação, pode falar bastante que dentro da área que a gente, quando entra numa empresa e vai fazer essa busca, a gente entende que fica ali pendente para a empresa entender quando começa e quando termina. Bom, então respondendo um pouco a sua pergunta anterior, né, eu acho que assim, para deixar bem claro, a empresa não precisa de um conhecimento prévio sobre a legislação, tá? O que ela tem que ter em mente? Vai desenvolver um produto, desenvolver um processo ou melhorar o produto e processo, já tem elegibilidade para a lei do bem. Né? Lembrando que assim, a gente pode falar um pouco aqui sobre os pré-requisitos para entrar na lei do bem, que eu acho que é importante trazer isso também. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Quais são esses pré-requisitos? Tributação pelo regime de lucro real. Lucro real é importante. Isso. Ter tido lucro fiscal no período de apuração, como o Felipe falou, a gente vai olhar para a janela ali do ano calendário. Então vai ter ano calendário que a empresa fecha com lucro fiscal, vai ter calendário que ela fecha com prejuízo. Então, a lei do bem só vai se aplicar em cima do ano calendário que ela tem lucro fiscal. Salvo as empresas que apuram trimestralmente, porque aí no trimestre positivo há a possibilidade de ser feito um incentivo. Então, às vezes, dividido em quarters ali, né? Às vezes tem 3 de 4, tem 2, e aí naquele período a gente consegue incentivar, concentrar a lei do bem ali, e nos outros que não teve prejuízo, aí a gente não consegue colocar a lei. Desenvolver inovação no Brasil, e aí não precisa ser necessariamente empresa brasileira, mas se é uma empresa estrangeira que tem operações no Brasil e ela desenvolve projetos de inovação, ela consegue ser elegível, e estar em dia com a regularidade, estar em regularidade com a Receita Fiscal, a Receita Federal, né, ter essa regularidade fiscal. Então são esses 4 requisitos. Atender os 4 requisitos, desenvolver o projeto de inovação, que seria ali novos produtos, novos processos ou melhorias de produtos e processos, já fica elegível para a lei do bem. E não precisa de um planejamento tributário para poder, né, estudar ou entrar nisso. Isso tudo vai ser papel da consultoria que vai trazer essa expertise. Então, a gente que vai cavar o que é projeto inovador, aonde tem inovação. A gente na GT, por exemplo, tem uma metodologia que a gente não olha só para a área de P&D, como o Felipe falou, a gente caça projetos onde o próprio cliente às vezes não sabe que é inovação e não entende que aquilo é inovação. A gente olha, classifica e vê uma inovação, enxerga uma inovação ali, a gente consegue incentivar. E na parte de dispêndios também, né? A gente vai trabalhar aí com os dispêndios de mão de obra, material de consumo, serviços de terceiros principalmente, viagens, tudo isso basta a empresa ter as notas fiscais ali desses dispêndios referentes àquele ano calendário. Então, mas é engraçado que é difícil um ano que alguém não pense em desenvolver alguma coisa, né? Exatamente. Não é assim, nem que o cara mudou alguma coisa no processo dele, geralmente ele mudou.
Né? E vocês que estão E faz já muitas envolvido, vezes né? empiricamente. Ele faz porque já está no dia a dia já dele. tá no dia, E né? aí não vê inovação. Ele fala, não tem inovação. Mas É comum. exatamente, assim, não trata como inovação. Olha para você ver, né, o governo lança um incentivo para a gente inovar, a gente não tem consciência de que a gente está inovando, né? A lei ainda é... Eu tô falando por mim, tá? Se eu tiver errado, você fala assim, não, Sara, você tá escondido no meio do buraco do tatu, não sabendo de nada. Está Então, certo. assim, a lei Pode está... continuar. né, muita gente É não correto. sabe, não conhece, né? Isso de 2005, gente. Nós estamos em 2023, 2024, Sim. né? Então, assim, Sim. é muito tempo, Sim. Sim. né? Vamos para 20 anos de Lei do Bem. A gente fez um livro, inclusive, que é o Panorama da Lei do Bem, contando esses 19 anos da trajetória. Depois vocês podiam mandar, a gente Sim, deixa lá, se sim. tiver na PDF, a gente deixa Com lá o certeza. link pro pessoal acessar. Sim, com certeza. E esse panorama é muito legal porque ele mostra exatamente isso. O volume de empresas que foram conhecendo ainda é muito pouco. Para você ter uma ideia, a gente tem 3 mil empresas que fazem Lei do Bem no Brasil. 3? 3 mil. 3 mil? Então, mas aí do bem, não é só para laticínios, né? Para Para todos os segmentos. Todos os segmentos Todos. de indústria. Não, todos os segmentos. Inclusive para mim, que sou empresa de tecnologia. Sim. Exatamente. Eu já preciso saber mais sobre isso. Para qualquer segmento, assim, existem alguns segmentos que são menos impactados, como transportadores, porque não tem muita inovação envolvida no trabalho em si, mas Empresas acho que eu diria que 98% das empresas elas se enquadram e nós só temos 3 mil empresas. 3 mil. Gente, mas por quê? Por que a gente está tão desinformado? Eu ia até perguntar isso, assim, é o nosso setor que está desinformado? Onde que falhou na comunicação? Eu acho que tem um pouco da questão do regime tributário também. Sim, Né? verdade. O regime tributário ele acaba fatiando um pouco, né, a quantidade de empresas elegíveis. Mesmo assim, 3 mil para regime de lucro real é pouco, ainda é pouco. Né? Então, acho que um pouco dessas restrições acaba impedindo o alcance dessas empresas. Né? Lembrando que regime de lucro real é obrigatório para empresas com faturamento de 78 milhões, né? Uhum. E não são todas as empresas que chegam nessa escala de faturamento. Né? Entendi. Mas é um incentivo que é muito pouco conhecido de fato. Né? E também tem a questão do lucro fiscal. Então, você tem ano que você tem ano que você não tem. Então, como a gente tem essa variação de mercado, você ofere ali um lucro em um determinado período, um lucro fiscal, num ano e no outro ano você não tem, então esse ano você pode fazer, o outro ano você já não vai poder fazer. Tem essa questão. E tem muita gente que tem receio. Acha que não tem Que eu inovação. acho, exatamente, que eu acho que a grande maior parte do pessoal é que não consegue ver que está inovando dentro do dia a dia e está à beça. Eu falo que a gente tem muito o papel de comunicar aqui dentro do canal, sabe? Assim, a gente nasceu muito com a intenção de criar, de facilitar a comunicação dentro do setor. Por exemplo, né, os regimes tributários, a quantidade de pessoas... A gente gravou alguns podcasts, né, falando sobre os regimes, Sim. explicando até mesmo por causa do programa Receita Saudável. E assim, a quantidade de pessoas que mandavam dúvidas, né? E que compartilharam os podcasts, assim, foi um número grande, né, para dentro do nosso mundo, que a gente não imaginou. Assim, é muita gente que não sabe, né? Eu falo assim, uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, que assim, a gente tem muitas empresas no interior, muitas empresas ainda com dificuldade de boas assessorias, né? Boas empresas rodeadas ali ainda de poucos bons profissionais, né? Não me desfazendo de ninguém. Mas eu falo assim, por dificuldade de comunicação mesmo, de interpretação, né? Quanto que a gente para deixa lá, entrar no site do governo para saber quais foram as atualizações de legislações que teve. Né? Deixa eu ler a lei, deixa eu saber se eu realmente entendi. Aí você não vai. Aí você não faz. Se for parar para ler a lei. Então, mas a gente não tem o hábito, né? A gente também não tem o hábito, às vezes, de assistir, né, programas, agora está muito mais fácil isso. Mas assim, a gente trabalha num setor que está todo dia falando de imagem, todo dia falando de competitividade, né? Todo dia, às vezes, com um pensamento muito mais pessimista do que otimista. E tem várias oportunidades de ajudar a não sei nem se a palavra certa é essa, mas de alavancar ali um pouco o negócio, né? Sim. Alavancar é uma palavra muito forte, né? Mas alavanca. A inovação é isso. De ajudar ali um pouco os negócios, mas e a gente não sabe.
Entendeu? Sim. Assim, imagina a quantidade de empresas que passaram por esses corredores aqui esses dias, Sim. que já perderam dinheiro, tem, que já foi. Que tá não é? deixando tudo para o governo para ficar ali, passando pelo ralo, né? Deixando Sim. igual. A gente não vai esperar que o governo vai falar assim, já vamos fazer uma campanha na Globo, poder explicar sobre a lei do bem. Hoje o Jornal Nacional Fantástico vai falar só sobre a lei Quem do bem. dera, Não, quem hoje faz isso é só vai um papo de ter laticínios. Então segue lá. É. Esse é o ponto legal disso aí, porque é o seguinte, Sara, a lei, ela tá disponível, mas tem muita gente que também passa e não vê porque tem um trauma de que já tentou e deu errado, porque fez, ou tentou fazer por conta própria, não estava bem assessorado, ou porque tentou fazer com alguém que não estava apto, que não tinha o know-how específico para fazer aquilo ali, e aí isso gera um certo recuo também para ser feito. São poucas as empresas que eu já me deparei dessa forma, mas acontece. Sim, sim. Não, pois é, eu falo assim, a experiência ruim, ela é muito ruim mesmo, né? Porque assim, se eu passei por uma experiência ruim com o André ou com o Felipe, né? Depois eu tenho dificuldade de acreditar de novo, entendeu? Por exemplo, tem um monte de gente que vai mexer de trocar regime tributário, ou às vezes tem muitas contabilidades que não tocam nisso, não mexem nisso, não é melhor por causa de medo, falta de informação, falta de boas Sim. pessoas ali assessorando e tal. Então, assim, a gente toma muito prejuízo, eu acho, por medo. Né? Assim, né? Por medo igual a inovação. Né? Assim, até voltando ao nosso assunto de inovação, o risco que a gente tem muito medo do risco, né? Sim. Assim, mas o risco ele vai representar quanto? Se der tudo errado, tudo errado, ele representou quantos por cento ali de prejuízo, né? Para eu não tentar. Sabe, a gente tem muito medo disso, sabe? E o que é legal da lei do bem é que se a gente for pensar que você falou de alavancar, vamos pensar em 27%. Se eu tive um investimento de R$1 milhão num ano calendário, eu tenho 270 mil para recuperar. Se eu tenho um investimento de 1 milhão... Eu tenho 270 mil para recuperar. Sim, 27%. Cashback fiscal. Certo? Tá. Aí só relembrando, pessoal, esse quantos por cento? 27. 27 mil. 27%. 27% do 1 milhão. Dá 270 mil. Isso. Ou seja, você tem 270 mil para recuperar de imposto. Tá, aí só relembrando, pessoal, 270 mil para recuperar de imposto, que pode ser... De cada milhão que ele vai investindo em inovação. Tá, e desses 270 mil, ele... Salários, ainda pensa que boa parte dele é o teu time que está lá dentro. Tá pensando. Você já está pagando... Você tem uma despesa que faz parte. Você não está precisando tirar mais dinheiro do bolso. Eu não estou falando para o André, falar assim, André, você pega aqui 1 milhão agora e aplica nesse risco aqui, que você ainda vai conseguir recuperar 27%. Não, eu estou falando de despesas que estão no seu dia a dia, daquilo que você faz comumente, que você tem 27% para recuperar. Pois é, muito dinheiro. É. Que a gente está comendo mosca. Literalmente comendo mosca. Então, vocês que já estão envolvidos aí no setor, a gente deu exemplos aqui, já falou de várias coisas. Mas, assim, quais são os projetos mais comuns que vocês já trabalharam dentro do nosso mundo de laticínios? Até mesmo o povo já saber, falou, olha, isso aqui então tá fácil, eu já tô pronto, é mais fácil de eu buscar pelos meus incentivos. Eu acho que vai muito naqueles exemplos que eu dei no início ali, né? Desenvolvimento, primeiro automação, que é uma tendência, automação de processos, isso é muito comum em muitos clientes nossos, né? A gente tem a indústria 4.0 aí em voga, todos os clientes correndo atrás da modernização, da transformação digital, trazendo softwares aí de controle de produtividade, justamente para acompanhar em tempo real. Então, isso é uma tendência que não tem como sair disso. Né? Então, a automação de processos ela ocorre praticamente em todos os segmentos e no laticínio não é diferente. E esses exemplos que a gente deu ali de produtos, que é produtos sem lactose, né? Acho que cada vez mais os consumidores estão buscando alimentos mais saudáveis. Sim, né? sim. Então a gente tem alimentos da linha Light, da linha Diet, né? Redução da gordura, redução do açúcar. Vou pegar um produto aqui, tirar uma parte do açúcar e substituir por leite. Né? Então reduz o açúcar desse produto para deixar ele mais saudável. Né? Reaproveitamento do soro do leite para a criação de suplementos alimentares. Isso também a gente vê. Então, assim, o universo é bem abrangente, justamente pelo fato da lei do bem permitir que a gente consiga enquadrar não só melhorias, desenvolvimentos relacionados ao produto, como processo também. Mas vamos, por exemplo, colocar um exemplo prático dentro do meu mundo aqui, né? Tá. Um laticínios que contrata um software nosso.
Certo. que é de recorrência, geralmente ele contrata, paga ali uma implantação, começa a usar e é recorrência. Uhum. Como é que funciona isso? Estou falando de igual, por exemplo, do PAC digital, que ele vai tirar todo o papel, vai colocar tudo dentro de aplicativo e tratar, acompanhar tudo através da web. Como é que isso funcionaria, por exemplo, um Laticínios que está se tornando cliente meu? Então, aí a gente vai olhar justamente todo esse processo. Ele está fazendo uma melhoria de processo. Sim. Ele estava no papel, ele melhorou um processo que saiu do papel e foi para o digital. Né? Então, a gente vai conseguir enquadrar esse projeto como um projeto inovador na Lei do Bem justamente por conta dessa automação que ele trouxe. E o que ele vai conseguir utilizar de dispêndio enquadrável na Lei do Bem? Vai entrar a mão de obra ali da equipe dele que fez esse estudo, né, de viabilidade técnica. Então ele tem que entregar um relatório, assim, como se ele tivesse que entregar um relatório. Mais ou menos. O que a gente vai olhar vai ser as horas da equipe que ele utilizou para melhorar esse processo, para digitalizar esse processo, né? Material de consumo que ele utilizou, e se ele não utilizou, tudo bem, não tem problema. A gente não incentiva esse dispêndio. E o serviço de terceiros. E aí o serviço de terceiros justamente entra o quanto ele pagou para vocês. Né? Vocês são fornecedores ali daquela solução, então para ele que teve esse gasto com vocês, ele consegue recuperar esse gasto que ele pagou para vocês com a Lei do Bem. E para quem quer se beneficiar dos incentivos aí da Lei do Bem, como é que o André e o Felipe podem ajudar? A gente pode ajudar em várias linhas diferentes. Primeiro porque não existe só a Lei do Bem de incentivo fiscal para você ver que esse é um universo que uma roda vai girando a outra. Então, hoje a gente tem duas linhas diferentes. Você tem uma linha de captação de recursos e tem uma linha de incentivos indiretos, que é a Lei do Bem, Lei de Informática, que aí entra para empresas que produzem hardware. Aí são as empresas que fazem máquinas e equipamentos e a transformação digital, ou seja, braços mecânicos, automações de processos, são essas que podem ser incentivadas com a Lei de Informática. E a captação de recursos é o quê? O Brasil ele tem um Fundo Nacional de Estudos e Pesquisas, que é a FINEP. Nada mais é que um banco público que analisa uma inovação, um projeto inovador que você tem a um curto, médio prazo, vamos dizer assim, para ele te financiar esse projeto a uma taxa de juros baixa. Então, eu estou falando de uma taxa de juros que vai gerar de 3% a 8% no máximo, ao ano. Sim, sim. Com uma carência ali de 24 a 48 meses, com até 16 anos para você pagar. Só que esse projeto, que ele é alavancado, né, pela FINEP, ele também pode ser incentivado na Lei do Bem, porque ele é inovação. Então, o valor que você pega na FINEP, ele ainda volta para você 27% na Lei do Bem, porque você está fazendo uma inovação. Então, a GT, ela é uma consultoria que ela procura em 360 graus entender todos os projetos inovadores e ver o que agrega valor para que você possa impulsionar cada vez mais, né? O nosso slogan é Boost Your Inspiration, que é impulsione a sua inovação, e a GT busca capitalizar, catalisar e impulsionar essa inovação cada vez mais, trazendo soluções de agregação de valor. Então, é só chamar a GT Group e a gente está aí. Antes de eu falar outra coisa, mas eu queria que você deixasse aí, né, então, os contatos. Para quem quiser conversar com o Felipe, conversar com o André, onde que o pessoal acha vocês? Porque eu falo assim, tem muita... Dá pra gente bater papo aqui o resto da tarde, né? Com certeza. Mas tem muito assunto para vocês esclarecerem e ajudarem os laticínios, entendeu? Sim. E assim, ligar pro André, ligar pro Felipe, não precisa te pagar nada, né? Não, de forma nenhuma. Fala que é amigo da Sara, assim, olha, eu conheci ali os amigos da Sara. Não, pode entrar em contato conosco, tá? A gente tem o site gtgroup.tech, vale a pena dar uma olhada, né? Tech, T-E-C-H. A gente tem as redes sociais, Instagram, LinkedIn. Eu estou no LinkedIn também, André Araújo, só jogar lá. Tem o meu e-mail, andré.araújo@gtgroup.tech. E Felipe Gomes, felipe.gomes@gtgroup.tech, que também consegue fazer ali contato com a gente. Legal. LinkedIn da GT, Instagram da GT, o site. Então assim, pode entrar em contato que vocês vão responder
responder. Vocês vão não fazer eu passar vergonha, não. De forma Imagina o nenhuma. meu seguidor falou, Sara, eu fui lá, mandei mensagem pro André, o André nunca me respondeu. De forma pode nenhuma. falar com a Meninos, e gente. pra gente ir fechando o nosso podcast, né, que dica vocês dão aí para os nossos donos de laticínios? Falando que né, lembrando, né, do regime tributário que ele está, né, lembrando, né, considerando isso, né, que ele precisa de estar atento a isso, para ele tomar essa decisão, mas que dica que vocês dão para os nossos pequenos, médios e grandes donos de laticínios do perfeito. Brasil? Então, assim, independente do regime tributário que você está operando, pensou em desenvolver um produto, né, ou está desenvolvendo, ou vai desenvolver, ou já desenvolveu, entre em contato conosco, que a gente pode ajudá-los aí. A gente tem produtos aí para todos os regimes tributários, tá? Hoje a gente falou da lei do bem, desculpa, Exatamente. André, a gente falou da lei do bem, mas tem outros produtos que vocês trabalham, né, com outros incentivos. Exatamente, né? que não estão só ligados ao regime de lucro real. Sim, Então, em outros regimes. Pensou em desenvolver alguma coisa, achou que está desenvolvendo uma inovação, entre em contato com a gente, que a gente pode conversar, bater um papo, entender o que foi desenvolvido e ajudar a recuperar aí parte do que você já investiu ou captar recursos financeiros para o que você ainda vai desenvolver. E lá no Papo de Laticínios, né, para quem quiser ir lá procurar, a gente tem episódio falando só sobre regime tributário. Né? Então, Perfeito. assim, vale a pena o pessoal ir lá e entender. Então, bom episódio, né, assisti. Eu assisti. Dá para poder ir lá e aprender um pouquinho, né, e tirar as dúvidas também lá e falar com os meninos aqui. Um episódio complementa o outro. Fala conosco, a gente tem uma área de gestão da inovação, é uma vertical nova na GT, onde a gente consegue mapear toda essa cultura da inovação, aonde você está e traçar qual é a melhor rota para que sua inovação, essa cultura, ela seja implantada e aí junto com os benefícios você também consiga acelerar ainda mais esse crescimento. Bacana demais, menino. Eu tive uma aula aqui hoje. Verdade. Pode ter certeza que eu vou ser uma promotora da lei do bem por aí, tá? Que ótimo. E aí, quando vocês quiserem, né, nossas portas estão abertas para vocês virem falar de outras leis, né? Eu acho que eu falei que eu queria lançar uma temporada, né, do Papo de Laticínio só falando sobre leis, né, pra gente fazer interpretações de várias legislações que estão ligadas ao nosso negócio, isso né? é importante. Então, mas a gente não teve tempo ainda. Eu preciso de profissionais que me ajudem com isso. Então vocês já estão convidados, né? Tem várias leis que a gente não tem, né, dificuldade de interpretar, de entender, né, e que papos iguais a esse daqui, né, ajuda bastante o setor. Sim. Certo? Maravilha. Perfeito. Alguma dica final? Alguma fala final? Acessem o site da GT Group e acompanhe aí o Papo de Laticínios. Obrigada, Felipe. Perfeito. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, é só vocês se inscreverem lá no nosso canal. Procurar por Papo de Laticínios. Nós estamos no YouTube, no Spotify e lá nas nossas redes sociais a gente compartilha os nossos cortes e interage com vocês. Procure então por Papo de Laticínios no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. Estamos em todas as redes aí. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.